canal Jetzt die Wahrheit. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia 30 de dezembro de 2020. Os temas deste vídeo são: vacinar ou não vacinar? O presidente Donald Trump declarou o estado de emergência nacional como o passo mais recente em seu plano para lidar com o surto global da cadeia do coronavírus Covid-19. E um outro tema é: mulheres se chamam agora pessoas com útero. Este último tema eu tirei daqui. As pessoas estão duelando na internet e se machucando com palavras por causa da vacina. O vídeo de hoje é apenas para fazer pessoas que querem se vacinar entender o ponto de vista dos que não querem se vacinar e vice-versa. Não estou concordando ou acreditando na minha mente que vacina ou vírus sejam como nos dizem e que o que estamos passando seja como ou o que eles estão fazendo muitos acreditarem na mente como verdade. O certo era que todos tivessem um só pensamento nesta guerra mental que estamos vivendo. Não consumir nada que não fosse natural. E, na verdade, deveríamos todos largar tudo dos centros de aprisionamento, que são as cidades, e irmos todos mais próximo do natural. Pessoas em países frios teriam problemas, então teriam que voltar para países com temperatura que permitissem a vida existir naturalmente. E o que é a vida existir naturalmente? É existir sem a ajuda de tecnologias ou roupas adequadas, apropriadas para o frio, não é verdade? Então, se você tem que usar uma roupa ou alguma tecnologia para sobreviver, você não está vivendo uma vida natural, certo? Por muitos anos eu comentei com vocês sobre os extremos de tudo e de todas as coisas, também na temperatura, na criação das estações, o frio extremo, o calor extremo, todo tipo de extremo foi inserido entre todos nós. Estações do ano como existem agora não deveriam nunca existir. Busque meus vídeos sobre os extremos, muito frio ou muito quente, e assim vai. Vocês podem consultar minha lista sobre esse tema e vão conhecer mais sobre como eu vejo e entendo tudo isso. E todo o meu entendimento e conhecimento chegaram depois que eu fui conseguindo interpretar mais e mais os blocos de imagens. E isso aconteceu há muitos anos atrás. As pessoas me ouvem falar agora porque eu estou sempre repetindo, mas eu já falava há muitos anos atrás também. O que é isso aqui? Esta médica fantasiada de palhaço, com uma máscara de palhaço e a outra máscara na mão. Eu joguei o artigo para uma tradução rápida no Google. Uma médica da Autoridade de Saúde de Oregon está recebendo atenção depois de usar maquiagem de palhaço durante uma atualização recente de vídeos sobre o caso de coronavírus do estado. A doutora Claire Pochet inicia a atualização do vídeo como qualquer outra, declarando seu nome, apresentando sua colega que se junta ao vídeo mais tarde e, em seguida, atualizando os números Covid-19 de Oregon. E ela continuou. Até hoje, houve 38.160 casos em Oregon, com 390 casos relatados hoje. Infelizmente, também estamos relatando 3 mortes hoje, elevando o total de mortes relacionadas ao Covid em todo o estado para 608, disse a doutora Pochet em um vídeo de 14 de outubro, enquanto se parecia visualmente com um palhaço. Vocês sabem como é a tradução do Google, né? Ela está com maquiagem branca e vermelha no rosto para parecer um palhaço, além de camisa de bolinhas, gravata vermelha brilhante e calça amarela. A doutora Pochet não fez referência à maquiagem em seu rosto, nem dá uma explicação para o look.
O vídeo tem um corte que dá para outro médico da Autoridade de Saúde de Oregon, também vestindo um traje que fala sobre maneiras seguras de comemorar o Halloween com as precauções de segurança da pandemia em mente. Nota da IETT. O que houve com esses dois médicos em irem em entrevistas vestidos de palhaços? Essa médica vestida de palhaço que eu mostrei a vocês, ela está assim porque foi permitida ela fazer isso? Vocês acham mesmo que um programa e uma televisão, eles fazem alguma coisa sem saber antes o que vai ser feito, o que vai acontecer? Não, é tudo programado, certo? O nome já diz programa. É programado e vai te programar também. Mas se você quiser acreditar que tudo isso é natural, espontâneo e aconteceu de verdade, fica por sua conta. Agora, vai depender do seu nível de despertar para interpretar essa pegadinha do sistema. Por que ela está com aquela máscara de palhaço? Ela está nos passando uma mensagem? O teatro da grande enganação está afetando uma multidão mundial esgotada. A massa está sendo consumida por todos os estresses de medo, confusão mental, dores, desesperos, etc. E ainda por cima tem que se tentar adivinhar como pistas e dicas, apesar de algumas delas estarem bem nítidas, muitas outras contêm camadas de códigos, dicas e pistas escondidas atrás dessas que estão nítidas. Temos que nos manter amorosos uns com os outros, mas ao mesmo tempo achar os outros que estão conosco ou nos buscando que sejam realmente nossas pessoas e não mais falsas pessoas preparadas para nos manter em outros níveis do grande engano. Aqui na notícia, logo abaixo, tem mais um vídeo com essa outra médica que também está fantasiado de bichinho, não sei o que é isso, e que foi feito na época do Halloween. COVID-19 related deaths to 608. Vocês acham que ela chegaria aqui para dar entrevista dessa maneira e os repórteres e as pessoas que preparam as pessoas antes de começar a entrevista teriam aceitado isso sem perguntas, sem nada? Ou eles mesmos teriam maquiado-a e preparado-a para esse show? É um show benéfico para a massa, para falar uma coisa boa, ou é um show para rir da gente? O que é isso? Is reshaping how Oregonians celebrate holidays, and that includes Halloween. But it doesn't mean Halloween can't still be spooky. Esta outra médica parece que é um robô, não é? Sentada, endurecida, como se estivesse lendo um script. Parece uma médica de verdade isso? Não sei. Eu não vi muitos outros vídeos deles, vi apenas 2 vídeos com eles e não dei muita atenção. Este é o canal que eu retirei o vídeo, mas há outros canais passando o mesmo vídeo com essas médicas. Voltando a falar da minha postagem, do começo dela, eu parei bem aqui quando eu comecei a mostrar a reportagem da médica com a máscara de palhaço. Bom, já que não consigo ver as pessoas entenderem que deveríamos nos unir para sairmos daqui, vou tentar acalmar os divididos. Vacinar ou não vacinar? Bom, se você é a favor da vacina, se vacine. Você vai se sentir protegido se vacinar? Então faça isso. Se sinta protegido ou protegida e não se importe com os outros, pois se você está vacinado ou vacinada, o que vai te interessar se os que não querem a vacina não se vacinem? Não precisa chamar ninguém de egoísta, desumano e ficar nervoso na internet só porque a pessoa não quer a vacina. Não tem sentido isso. Ai, mas eles também estão falando para a gente que não devemos nos vacinar. Eu sei. E há alguns anos atrás, quando nós falamos para vocês não se vacinarem contra um monte de outras vacinas lá atrás, vocês agradeceram, né? Aquelas pessoas que se vacinaram, depois que souberam que
era melhor não terem se vacinado, ficaram um pouco estranhas, né? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Então, se você for se vacinar, vá com responsabilidade, com a finalidade de fazer algo que você escolheu e que você está seguro. Se você está seguro que a vacina é boa, se vacine. Não hesite, se vacine. Eu gostaria de dizer a você não, mas eu não posso fazer isso. Eu não sou o seu médico, eu não consigo analisar o seu corpo, não é? Como você está, então é você que vai ter que fazer isso. Analise seu corpo, estude sobre os vírus, leia sobre vacinação e depois que você tiver todas as informações, decida. Que para você é suficiente o que médicos pela internet falam, né? Que você deve se vacinar, ou o governo, ou a mídia. Vacine-se. Você deve se vacinar como você quiser. Você só não pode depois ficar com raiva das pessoas e dizer que elas são egoístas e desumanas porque elas não querem se vacinar. Principalmente pelo muito que já expliquei, que eles estão dizendo às pessoas que devemos nos vacinar e fazer tudo o que estamos fazendo nesse cenário atual pelo bem geral. Mas qual o bem geral? Não existe esse bem geral. Se todos nós do mundo todo estamos sendo prejudicados, se bebês que nascem agora estão sendo obrigados a usar esse acessório, para que bebês do futuro não morram, não tem sentido. O bem geral teria que ser aqui e agora para nós. E esse bem geral não é o bem geral nosso, eles estão se referindo ao bem geral do futuro. Nós vamos nos prejudicar agora pelo bem geral. Mas qual o bem geral se todos estão no mesmo saco? Então será um bem geral para o futuro. Mas como garantir o futuro? Não é? Pelo jeito que as coisas estão andando, as coisas só tendem a piorar e nunca mais vai voltar a ser as mesmas coisas de antes. Então, se você aceita a vacina, simples, se vacine e se sinta protegida ou protegido suficientemente para deixar que outros que não querem se vacinar não se vacinem. Não fique nervoso, gritando que as pessoas devem se vacinar e se não fazem são egoístas, pois esse ato não é imunização solidária. Se alguém se matar porque não suporta alguma coisa que está vivenciando, você se mataria em solidariedade? Se pessoas de outras nações estão sofrendo, você sofreria junto em solidariedade? Você já foi solidária de verdade? Indo pessoalmente ser voluntária ou voluntário presencial em algumas situações que exigem mais pessoas solidárias? Já foi? Eu não falo de ser solidário colocando fotinha no Facebook. Eu já expliquei que isso não é solidariedade. Solidariedade é você estar ativo para ajudar com a sua presença. Ou se tiver muito dinheiro, com dinheiro. Mas mesmo assim, o melhor é o ato solidário presencial. E que não seja para aparecer, se exibir, conseguir fama, criar uma falsa imagem de boazinha ou bonzinho para conseguir alguma coisa que te beneficiará somente a você ou beneficiará o grupo que você pertence, que você gosta, não sei, alguma coisa. Então, se seu melhor amigo pular da janela, você iria pular junto em solidariedade? Mas eu duvido muito que você se solidarizaria se soubesse que seria morte certa. Mas como você não sabe que uma vacina pode matar ou não, você ainda assim quer que todos se vacinem? Talvez a vacina não faça nenhum mal, ou faça. Dizem ter efeitos colaterais já mostrados. Além disso, os vacinados com efeitos colaterais estão sendo conhecidos pelo mundo afora.
Eu tomei vacina de gripe e depois dela prometi a mim mesma nunca mais tomar. Sou eu egoísta porque não quero nunca mais tomar uma vacina como aquela que, ao tomar, depois comecei a sentir estranhos sintomas no meu corpo? Conheço meu corpo e sei que não está mais suportando nada de não natural ou alguma coisa estranha dentro dele. Pode ser até água com açúcar ou alguma outra coisa misturada, né? Mas vai ser estranho se aquela outra coisa junto com o açúcar não for do conhecimento do meu corpo, não for natural. Algumas pessoas querem se vacinar. Ótimo. Vamos deixá-las serem vacinadas. É o direito delas, gente. Vamos deixá-las serem vacinadas. Então, há pessoas pensando por elas mesmas, talvez por causa de algumas experiências como a minha, sobre quais são os efeitos colaterais desta vacina. Uma pessoa disse que já houve um comprimido chamado Contargan que gerou mais de 4.000 crianças deficientes. Então, se acontecer alguma reação, como aconteceu com esse comprimido que falaram, né, que existiu, quem seriam os responsáveis? Quem pagará ou pagaria a indenização se as pessoas não suportarem os danos causados? Também houve a talidomida, que foi uma droga aprovada rapidamente, introduzida em 1957 para neutralizar náuseas e insônia em mulheres grávidas. Foi comercializada em mais de 50 países antes de ser retirado entre 1961 e 1962 devido a malformações em recém-nascidos. Vocês se lembram disso? Quando fiquei grávida na segunda vez, eu fui ler sobre doenças na gravidez. Eu não sei porque todas as grávidas têm medo de alguma coisa acontecer com seus bebês e querem saber sobre tudo, não é? E eu fiquei apavorada com esse medicamento. Hoje em dia, eu gostaria de realmente pesquisar de novo o que foi tudo isso. O que aconteceu lá atrás? Eu desisti na época de prestar atenção a essas coisas todas que eles falavam, porque eu percebi que na minha gravidez isso estava me atrapalhando. Talvez essa vacina não nos trará nenhum dano, quem sabe? É como uma loteria. A gente nunca sabe de verdade o que eles estão nos dando para comer, para receber como vacina, como remédio. Vacinas possuem substâncias genéticas que exijam estudos a longo prazo? Dizem que sim. Uma vacina precisa de muitos anos. Então, se é assim, nós temos que pensar como nossos genes poderiam ser afetados se a gente aceitar tomar a vacina. O melhor não seria divulgar a avaliação, né, dos órgãos competentes americanos ou não sobre esses efeitos colaterais? Por que as denúncias vêm de outros países primeiro sobre esses efeitos colaterais? Às vezes eu tenho a impressão que as primeiras denúncias vêm sempre de fora, não é? Quando eu estava no Brasil, parecia sempre que vinha mais da Europa, dos Estados Unidos, e depois chegava ao Brasil. E logo em seguida começavam os casos no Brasil. E vendo aqui na Alemanha, às vezes me dá a impressão, do mesmo jeito, que vem dos Estados Unidos para cá, ou vem das Américas para cá alguma coisa, e daí começa a acontecer aqui. Mas às vezes já aconteceu aqui de verdade. Ou esses primeiros casos são as pessoas deles ensinando. E depois a gente da massa acaba acontecendo com a gente. É um dominozinho, né? As mentes vão acreditando, ou as pessoas vão ficando doentes de verdade por algum motivo, e pronto, outros ficarão também. Eu não nego que as pessoas estão sentindo coisas estranhas ou possam adoecer e morrer até pelo Covid, que eles falam que é Covid, mas eu não tenho certeza que é dessa maneira, porque eu tenho estudado meu corpo, a reação de coisas, eu tenho experimentado fazer coisas até que podem prejudicar meu corpo para entender o que eles estão fazendo conosco. E com certeza, alguma coisa está fazendo as nossas mentes entenderem
que nós estamos doentes, que nós estamos adoecendo, que algumas coisas estranhas estão acontecendo com nossos corpos, sintomas estranhos, né? Sentimentos estranhos, nós estamos todos nos estranhando nossos corpos. Eu já fiz vídeos e postagens sobre isso que eu liberei, mas tem muitas coisas que eu não liberei, porque eu sei que eu vou ser muito atacada. Se coisas mais leves eu sou atacada, imagina quanto mais eu for para baixo, para o fundo, para trazer informações que eu sei que eles não querem, né? Então, gente, há tantas perguntas que as pessoas estão fazendo e também há muitas informações que estão confundindo mais ainda, pois o próprio sistema está fazendo isso propositadamente. Aí a gente tem que se perguntar: será que as pessoas têm direito de chamar as outras de egoístas, né? Por elas não quererem ser cobaias? Porque se um medicamento, alguma coisa ainda não foi testado, você vai ser a cobaia. Eu preferia que nós fôssemos os cobaias do que os animais. Mas eu também vi em blocos de imagem há muitos anos, já falei isso, que esses testes que eles fazem em animais não é para o nosso bem, mas para saber de outras coisas que eu expliquei nos meus vídeos. Como é que eles agem, como é que eles fazem e todas essas manipulações com os animais, todo esse sofrimento, essa tortura com os animais. Então, é normal que as pessoas estejam ansiosas, temerosas, né? E bastante receosas sobre isso. Então, elas querem mais informações. E vocês que querem tomar vacina devem fazer a mesma coisa com qualquer remédio. O médico te passa o medicamento, mas fica na sua responsabilidade de ler também a bula. Não deixar tudo por conta dele, né? A vacinação, a gente não tem uma bula. A vacinação, a gente não tem uma bula. Você tem que pegar as informações antes de tomá-la. Então, é normal que os outros também queiram fazer a mesma coisa, queiram ter informações. Então, você deve pegar essas informações para o teu bem, para o bem dos outros, antes de condenar eles que têm preocupações. Tem preocupação principalmente por causa de outras informações, como quando teve a gripe suína. As pessoas tomaram a vacina e parece que houve muitos efeitos colaterais. Foi assim uma coisa bem rápida, mas que muitas pessoas falaram que tiveram efeitos colaterais. E o estranho é que depois da vacinação da gripe, as pessoas também ficaram gripadas. Eu não tinha gripe como eu tenho hoje em dia, mas depois da vacina eu passei a ter. A vacinação contra um coronavírus disseram que não protege do contágio, mas permite que o sistema imunológico reaja ao contágio, pois o corpo já pode formar anticorpos. Então, seu corpo sabe o que vem aí, dizem eles. Além disso, dizem que ele oferece apenas 90% da proteção contra o contágio. Ninguém está dizendo que há proteção 100% se você tomar vacina. Também é assim na vacinação contra a gripe, sendo muito bom, dizem eles, né? Com 90% de chance de não ter outra gripe, de se curar, de se proteger, etc. Depois da vacinação, como eu falei, algumas pessoas ficaram com gripe. Você já tomou vacina de gripe? Você ficou gripado depois dessa vacina? Então, há pessoas preocupadas com muito questionamento, com muitas perguntas, e se elas forem fazer as coisas inseguras, incertas, elas vão acabar adoecendo. Se você está seguro e certo que você precisa dessa vacina, se vacine. Você tem essa segurança, talvez sua própria mente está tão segura que vai te proteger. Mas imagina aquelas que não estão. Elas mesmas, por não querer tomar a vacina, se tomarem forçada, elas vão ficar doentes, porque elas estão já inseguras com a vacina, elas não têm informação suficiente para elas ficarem seguras disso, vocês entendem? Então, seria melhor não ficar condenando uns os outros.
Se vocês não conseguem se unir, que seria o certo, todos nós nos unirmos e voltarmos para a natureza e acabou, então os divididos vão ter que se respeitar e aceitar, né? Que alguns vão dizer, eu não quero, eu quero mais informações, eu quero saber dos efeitos colaterais. E pronto, né? E enquanto essas perguntas não puderem ser respondidas a elas, eu posso entender que elas não queiram, elas não se sentem aptas para ser vacinadas, né? E eu acho que essas novas informações que estão aparecendo nos vídeos de pessoas tendo efeitos colaterais, principalmente essas informações que estão vindo lá dos Estados Unidos, eu acho que estão deixando as pessoas ainda mais preocupadas e exigindo que haja mais explicações sobre os efeitos colaterais. E talvez, se aparecer alguém que possa convencê-las que está tudo bem, eu acho também que elas vão ficar tão seguras quanto vocês. E isso já é um passo para a mente proteger, mesmo que a coisa não seja boa, mas se sua mente está tão segura que você precisa disso, possivelmente você vai ficar bem. Eu andei conversando com algumas pessoas, né, e uns amigos me falaram que em alguns países a vida voltou ao normal, sem vacinação e sem lockdown. E ontem eu passei informações sobre o terremoto na Croácia para alguns amigos que gostam dessas informações, que eu sei que eles vão se interessar de verdade. Eu vou mostrar algumas dessas conversas nossas aqui agora. Gestern em alemão significa ontem. Oi, Etty, como tu está? Por aqui tudo bem, dentro do possível. Deu ânsia ver esses bebês no vídeo de hoje. Isso é tortura. As crianças não têm culpa e não merecem esse tratamento. Isso é tirania no nível hard. Querem domesticar a massa desde a infância com isso. Já não basta ter ideologia de gênero e outras ideologias marxistas para os miúdos, ainda querem pôr essa porcaria de máscara desde o nascimento na mente dos que nem cresceram para entender o que significa isso. É muita crueldade. O povo não pensa a longo prazo, não enxerga o destino sombrio que se desenha diante de nós. Quanta estupidez! Ai, sou obrigada a dizer, o povo peca por falta de entendimento. Bom, fique bem, até. Ele falava deste vídeo aqui. Eu sempre faço algumas perguntas nos vídeos para cutucar a mente das pessoas, certo? E ele costuma me responder as perguntas. Tem pessoas que vão me escrever, elas não assistiram absolutamente nada do meu vídeo, elas leem descrição do meu vídeo e ficam repetindo coisas que eu já falei, e isso me cansa, porque eu não tenho tempo para ficar repetindo. Olha, eu já falei isso 9 anos atrás, 8 anos atrás, 10 anos atrás, 2 meses atrás, tá certo? Quem é meu seguidor assíduo, ele sabe que eu já falei, então ele sabe que precisa assistir um vídeo atrás do outro para obter as respostas, porque um vídeo vai respondendo ao outro e para entender a mensagem completa. Então, se a pessoa assiste 2, 3 vídeos e quer falar comigo, isso aí já me cansa, me dá uma canseira danada, porque eu tenho que ficar falando coisas que eu já falei. É para isso que eu faço os vídeos, não é? E não para ficar repetindo de um por um. Eu posso fazer um vídeo aqui para repetir para todos, mas um por um é muito cansativo para mim. E foi aí que eu comecei. Sim, é verdade, as pessoas não param para pensar adiante, só no que parecer ser o que está na frente do nariz, mas nem imaginam que até mesmo esse, que parece que está ali na frente do nariz, já nos respondendo, pode ser falso também. Olha isso. Donald Trump declara emergência nacional dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump declarou o estado de emergência nacional como o passo mais recente em seu plano para lidar com o surto global da cadeia do coronavírus Covid-19. O presidente também disse que estava considerando adicionar o Reino Unido à lista de países que estão proibidos de voar para os Estados Unidos e disse às repórteres que, muito provavelmente, faria o teste para o coronavírus. Como eu já tinha conversado com ele sobre
as pessoas que vêm do Reino Unido vir para o Brasil, porque a namorada dele mora lá. Então eu falei, não pode ir para o Brasil, que vem do Reino Unido, e agora essa, quer dizer, também não pode ir para os Estados Unidos. Terremotos pela Croácia, alguns países da Europa e dos Estados Unidos, só que dos Estados Unidos foi antes, né? Amigos da Croácia e de outros países estão me mandando notícias porque elas ainda não aparecem em algumas TVs em alguns países. Essa postagem toda junta também foi feita ontem para outros amigos. E eu disse a ele, e por aqui, sabe, na Alemanha, tem algumas cidades que não estão mais exigindo o uso da máscara. De repente, algumas cidades falaram que é opcional. Aí tem coisa. E ele disse, isso deveria ser o certo, mas é muita esmola, o cego desconfia. Querem fazer as pessoas usarem máscara até 2 anos após a vacinação. Ele ouviu isso, né? E eu disse, nossa, terremotos na Croácia e várias partes aqui da Europa, pelos Estados Unidos. E ele disse, aí também? Sim, teve aqui na Alemanha, mas eu falei, não, aqui não. Eu pensei que ele estava perguntando se era na minha cidade. Mas disseram que teve sim alguns abalos aqui na Alemanha. Eu não senti nada, não ouvi nada, né? Então, estou esperando ainda mais informações sobre isso. Da Croácia para os Estados Unidos é bem longe, não creio em coincidências, né? Então eu disse, sim, estou esperando mais notícias, porque elas não aparecem pela TV e são amigos que estão me passando. E ele perguntou, projeto Harpa, talvez? Mas eu estava escrevendo tão rápido que já fui para outra notícia. Agora Pierre Cardin, estilista, morreu. O que será que morreu? O personagem do personagem? Ele também riu. Para mim, ele já tinha morrido. Ou era um outro famoso? São todos farinha do mesmo saco, disse eu. Enganação pura. É indiferente qual morre, não é verdade? Não morre mesmo. É só a enganação que morre, né? O personagem do personagem. Daí eu disse a ele mais uma. Mulheres se chamam pessoas com útero no jornal diário aqui pela Europa. Acho que também essa notícia saiu nos Estados Unidos, porque um amigo me falou, alguém deu para ele, sabe, essa notícia. Que absurdos não experimentamos nesses tempos. Você quase tem a impressão de que nada mais poderia surpreendê-lo, e então você experimenta o oposto quase todos os dias. Parece a escala Richter, com o qual os terremotos são medidos. Não há limite superior para absurdos. O exemplo mais recente, o jornal diário alternativo da esquerda, ou simplesmente TASS, no esforço de purificar a linguagem, esse jornal agora mostra um zelo que surpreende até os mais resistentes. E isso de todas as coisas em um artigo sobre o Dia Mundial do Banheiro. Aparentemente, o tais, a palavra mulheres não é mais politicamente correta o suficiente. Então, é substituída pela frase pessoas com útero nos créditos iniciais do artigo. E os leitores com pressa hoje só olham para este de qualquer maneira. Ele está querendo dizer que as pessoas, como acontecia, muitos que queriam conversar comigo, só leem a descrição do vídeo e já fazem um juízo, já tem toda uma coisa formada para conversar e repetir coisas que aprendeu com outros, que talvez aprenderam comigo, e aí a pessoa quer me ensinar o que eu já ensinei, sabe? Não trazem informação nova para mim. Elas estão trazendo coisas que eu já sei, que já passei, que já transmiti. Então, eu não posso perder tempo com isso, não é verdade? Essa mania de ler só um pedaço, não abrir para ler tudo, fica essa confusão. Não é certo, gente. Vocês têm que abrir, não se apegue somente ao título ou à pequena descrição dos canais, né, que esteja nos vídeos, ou quando lerem algum artigo, não fiquem somente naquela descrição. Leiam tudo, se quiserem comentar. E respeitem os donos dos canais, principalmente porque eles estão perdendo tempo para fazer vídeos.
Se você acha que você pode fazer melhor e explicar melhor, então você se senta e procura fazer também postagens, vídeos e se prepare para ser atacado, para receber pessoas que não vão te respeitar o seu trabalho que você perdeu ali, vão querer ler só a descriçãozinha e fazer ideias e fazer você perder tempo. Por que que muitos canais ignoram as pessoas, deixam elas comentando, 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 nem olham o que está sendo comentado ali, não fazem nada. Ou aquelas que comentam junto, um dia fecham todos os comentários, porque viram que não está dando. As pessoas vão fazendo elas ficarem cansadas, sabe? Elas não leem, elas não interpretam direito o texto, elas não procuram saber o que o canal está mostrando, qual que é a mensagem. Tem pessoas que têm canais que não é igual ao meu. O meu canal é uma mensagem nossa, humana. Então, essa mensagem não é para distração, não é para entreter, chegar num canal, 2, 3 vídeos, ou foi legal ou foi ruim. Não dá, você não vai entender minha mensagem dessa maneira. Então, eu só vou dar atenção agora a quem assistir todos os meus vídeos e eu perceber que essa pessoa é um seguidor assíduo. Ou eu não vou sair do lugar, porque até agora eu fiquei só me repetindo em comentários, e aí eu fechei tudo. E agora eu vou passar daqui para frente, dar atenção àqueles lá que eu já tinha um pouco de contato e eu deixei no meu Facebook, ou eu deixei no meu WhatsApp, ou eu tenho os e-mails deles, eu não sei. Eu tenho algum, não é e-mail, eu não uso mais e-mail, mas eu devo ter alguma coisa deles que a gente ainda possa ter contato. Então, tem um jornal aqui alemão que fala aqui, ó, que sobre os Estados Unidos, que teve um terremoto sim lá. Ele atualizou essa notícia dia 30 de dezembro de 2020. Então, foi há 30 dias atrás que houve esse terremoto aqui na Califórnia. Então, quando eu passei para o meu amigo falando sobre mulheres, então ele deu risada. Pessoas com útero, isso é absurdo, mas faz parte dessa agenda de pronome neutro. Pessoas sem gênero ou pior, transgênero, né? E ele disse: no Google tem informações sobre o terremoto, na TV não tem, aqui também. Quando eu recebi as informações por amigos que moram na Croácia e até amigos dos Estados Unidos me passaram, né? Não estava na televisão por aqui, entendeu? Foi assim, a gente vai passando um para o outro. E aí ele mostrou Karl Lagerfeld e disse: eu pensei que foi esse personagem. E ele se confundiu com Pierre Cardin. Aí eu disse: faz tempo, cheguei a comentar sobre ele em alguns vídeos de 2018 ou 2019. Uma piada de mau gosto que todos dizem ser chique com bom gosto. Aqui também não tem na TV, são amigos que estão me passando. Em um dos meus vídeos sobre pessoas falsas, eu acho que estava Karl Lagerfeld. Eu quero mostrar para vocês de onde eu tirei aquela pequena notícia sobre o terremoto na Califórnia. Se vocês estiverem interessados, foi nesse site aqui. Se quiserem olhar cuidadosamente, ler, pode colocar no Google para traduzir do alemão, né, para o português. E esse outro amigo também me disse que no Brasil eles estão proibindo a entrada de pessoas que vêm do Reino Unido. E eu disse para ele, tudo para controlarem ainda mais as pessoas, ou ir e vir das pessoas, como aconteceu na época do terrorismo. Ali era um teste para ver se íamos obedecer. Não poderia levar nada dentro do avião, não é? Nada de fluidos, nada cortante, e nos fizeram passar muitas humilhações e passar por câmeras, passar por raio-x. Nossa, se fosse terrorismo de verdade, eles passavam por tudo isso aí numa boa, não ia acontecer nada. Mas pessoas comuns, como a gente, né? Aí a gente sofre, porque a gente não tem essas maldades, né? E estamos sendo obrigados a sermos humilhados, sermos maltratados por causa disso. E eles sabem que nós não somos terroristas. Tudo isso aí é porque faz parte do script de toda essa maldade do mundo. E depois, o que aconteceu? Terrorismo para lá, terrorismo para cá, e diziam para a gente que todos que vinham de países árabes eram terroristas, não era?
E depois, o que aconteceu? A Europa mesmo abriu todas as fronteiras para essas pessoas que elas diziam que de lá é que vinham os terroristas, não é? E nós não fomos nunca mais bem tratados desde aquela época. Aliás, nunca fomos, mas eles fingiam que tratavam a gente um pouquinho bem. A partir daquele momento, nunca mais fomos tratados fingindo que era um pouquinho bem, mas assim, claramente que nós não somos nada para eles, de verdade. Não tem como ficar fingindo mais. Eles estão deixando bem claro que nós não somos interessantes. Não valemos nada. E eu contei para ele que aqui na Alemanha tem cidade e algumas cidades que não obrigam mais a máscara. E ele disse: muito estranho esse vírus mortal. Se é mortal, por que algumas cidades, aqui mesmo, está deixando assim opcional? Você usa se quiser. E eu disse: é verdade, Carlos, estão aprontando alguma, porque de repente alguns lugares não estão obrigando mais. Teve terremoto pela Croácia e vários países da Europa e dos Estados Unidos também. Eu escrevi para ele porque eu converso sempre com eles, aí eu não preciso dizer assim, você lembra daquele dia que teve terremoto nos Estados Unidos? Então, a gente vai emendando, né, para formar depois alguma coisa mais certa. A gente emendou os pontinhos, né? E ele disse: nossa, aqui por enquanto está muito calmo esse cenário aqui, mas eu estou apreensivo ao que está sendo preparado para nós daqui no Brasil, ele quis dizer. Eu disse a ele: outro seguidor do Rio me disse que eles estão querendo que as pessoas usem máscaras até 2 anos depois que tomarem a vacina. E ele disse: aqui por enquanto tudo tranquilo, nós aqui do nosso posto de saúde, ninguém vai tomar vacina, mas estou apreensivo. Eu já programei licença para final de janeiro. Para nós, funcionários da saúde, é quase obrigatória as vacinas, mas está muito calmo aqui na cidade. E eu disse: espero que não obriguem. Se obrigarem e você precisar por causa do trabalho, imagina que é placebo e reforça o seu imunossistema. Por sorte, eu acho que na época que eles forem obrigar, ele vai estar de férias. Talvez quando voltar já passou essa fase de obrigação, porque muitas pessoas vão começar a se revoltar. Depois contei a ele sobre o estilista Pierre Cardin e ele acabou dizendo: vi que tem muitos personagens do sistema que morreram esse ano. Verdade, disse eu. Para colocar medo na massa, para serem vacinados como gado sem reclamar. É coisa do tipo, é verdade. Depois a gente continua a conversa. Eu percebi assim que eles não estão querendo dizer que os personagens famosos estão morrendo. O Pierre Cardin estava com 98 anos, né? Então eles não falaram que era de Covid, pelo menos na notícia que eu vi. Mas eles estão colocando muitos famosos e poderosos dizendo que pegaram o Covid. E essas informações vocês podem pegar na minha lista de a máscara das pessoas falsas. Eu acho que é esse o título da série sobre a máscara dos famosos, das falsas pessoas. E agora, para encerrar, vamos falar do nosso último tema. Mulheres se chamam pessoas com útero no Jornal Diário. Então, mulheres agora devem ser chamadas de pessoas com útero, não mais de mulheres. Um painel de Harvard declarou que nem todos os que dão à luz são mulheres, ao mesmo tempo que se referem às mulheres como pessoas de parto. Olha, já mudou um pouquinho aqui. A notícia eu tirei daqui e eles estão chamando as mulheres de pessoas que dão à luz, né? Que fazem parto. Por que não falar a verdade para as pessoas que esse aqui não é um homem, é uma mulher transformada e é por isso que ele dá à luz. Então ele também é mulher. Ele é uma mulher transformada, fala a verdade. Por que essa mentira toda? Por que tem que enganar as pessoas desse jeito? A gente tá vendo o que é isso aqui. Não tem como um homem dar à luz. Ele não tem útero. E se você colocar um útero nele, tem que fazer uma cesárea, porque ele não tem bacia. E se você colocar uma bacia, né, implantada nele, ele vai ter várias consequências. Vai tomar mais remédio do que você possa imaginar nesse mundo.
Eu vou terminar este vídeo aqui porque já está muito grande, mas eu vou pegar mais informação sobre essa pessoa aqui. Vou conversar com o John, né? E eu quero saber qual que é a mensagem dela, assim, superficialmente, que as pessoas já pegaram. Sabe aquela coisa bem simples de pegar? E eu vou conversar com o John sobre as que podem ser mais profundas. E depois eu passarei num outro vídeo para vocês. Obrigada a todos, fiquem bem, até o próximo. Jetzt die Wahrheit.